Ei, gente, vamos dar continuidade à nossa aula sobre o Decreto 7508 de 2011, tá? Lembrando que o decreto, ele trata sobre as normas, na verdade, ele regulamenta, né, a Lei 8080, tá? E o que é regulamentar? Regulamentar é detalhar, é explicar melhor, né, o que a Lei 8080 propunha, ok? Então, a partir de 2011, o SUS ele funciona de acordo com o que está escrito aqui no decreto 7508, beleza? Então vamos lá. Acompanha aí comigo nos slides. Então nós vamos começar a estudar aqui como que está a organização do SUS a partir de 2011, né, ou como deve ser. Na verdade, o SUS é organizado dessa forma desde 2011, pelo menos na teoria, tá, gente? Na prática a gente sabe que é um pouquinho diferente. Mas se a sua prova vai querer a teoria mesmo, então tá tudo certo. Então, fala o seguinte, o SUS ele é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, executados pelos entes federativos de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada. Percebe que não tem novidade aqui para vocês em relação ao conceito de SUS que nós estudamos lá na Lei 8080? Então, aqui só veio mesmo para enfatizar aquilo que a gente já sabia, beleza? E aí, nós vimos os conceitos de regiões de saúde, né, que é um conjunto de municípios limítrofes, delimitados, né, por identidade cultural, econômica e social, e que esse conjunto de municípios, eles têm que ter uma rede, né, de transporte compartilhado e uma rede de comunicação, para formar uma região, né? E aí o decreto veio falar para gente que essas regiões elas são instituídas pelos estados, tá? Em articulação com os municípios e seguem as diretrizes da CIT, gente. Lembrando que quando nós estudamos a Lei 8080, nós vimos que existem, a partir do artigo 15, né? 15, 16, 17, 18 e 19 são as competências de cada esfera de governo. E nas competências da direção nacional, nós vimos que compete ao Ministério da Saúde tudo que for relacionado a normas, né? A normatização. Então, quem normatiza como deve ser, né? Por exemplo, o que precisa para formar uma região de saúde? Quais são os municípios, né? Quantos municípios, se tem distância em relação à quilometragem de um município para o outro, quais são os serviços de saúde que precisa ter para formar uma região de saúde, tudo isso é o Ministério da Saúde, tá? Então, isso é negociado onde? Lá na CIT, porque CIT tem a presença do Ministério da Saúde, né? Assim, porque se fosse CIB ela é de âmbito estadual, né? Aí já não é norma, tá? Aí já é negociação, não tem no município para onde que o usuário vai, por exemplo, tá? Cuidado que isso aqui já foi questão pegadinha de prova. Sabe aquelas provas, aquelas instituições bem decoreba? Falou que as regiões de saúde, elas são instituídas pelos municípios em articulação com os estados. Eles trocaram aqui, ó. Entende? Não, então assim, quem define a região de saúde é o estado. Então, é articulada pelos estados, né? É instituída, na verdade, pelos estados em articulação com os municípios. Existem aí vários formatos de regiões de saúde que foi instituída, na verdade, no Pacto pela Saúde, tá? Aqui só vem lembrar quais são os formatos, porque esses formatos aqui, quem definiu foi na época do Pacto pela Saúde. Então, lá no Pacto pela Saúde, já existia regiões de saúde interestaduais, tá? O que é uma região de saúde interestadual? O próprio nome aqui já diz, ó, entre estados, tá? Então, é aquelas regiões de saúde que pode ser formada entre municípios de estados diferentes. Tá? Lembrando que na época da NOAS só podia formar região de saúde dentro do próprio estado. Aí veio o decreto e veio o Pacto pela Saúde e falou, não, tá errado. Se o objetivo do SUS é que o usuário seja atendido mais próximo da casa dele, então, por exemplo, se eu moro lá no norte de Minas e o município que me oferta um serviço que eu necessito é um município lá na Bahia, mas é um município mais próximo da minha casa, eu posso ir para a Bahia. Tá? Então, isso aí é chamado de região de saúde interestaduais, que são municípios entre estados diferentes. E aí, tem uma região também que é chamada de região fronteiriça, tá?
A região de saúde situada em área de fronteira com outros países deverá respeitar as normas que regem as relações internacionais, tá? Você não precisa saber quais são as normas que regem as relações internacionais, porque isso não vai te cobrar na prova. O que você precisa saber é que existem essas regiões de saúde chamadas fronteiriças e que, como ela é organizada, as normas que vai reger isso são normas que regem as relações internacionais. Beleza? E aí, gente, nós vimos no primeiro vídeo que nós vimos as portas de entrada, nós vimos que portas de entrada, né, são aqueles serviços de atendimento inicial do usuário ao SUS, nós vimos quais são elas, e aqui a gente tem que ter cuidado para não confundir, por quê? Olha o que o artigo 5º fala, deverão conter no mínimo, ou seja, para ser formada uma região de saúde, que você já entendeu que uma região de saúde é um conjunto de municípios, para ser formado, eles precisam de ter, no mínimo, todos esses serviços aqui. Ou seja, precisa de ter atenção primária, precisa de ter urgência e emergência, precisa de ter atenção psicossocial, precisa de ter atenção ambulatorial especializada e hospitalar e precisa de ter vigilância em saúde. Gente, presta atenção. Aqui são os serviços mínimos para formar uma região de saúde, tá? Você já aprendeu que região de saúde é um conjunto de municípios. Não é assim? Então, aqui não está falando que tem que ter todos esses serviços num único município, não. Está falando que para formar uma região, eu preciso de ter, no mínimo, todos esses aqui, tá? Dentro da região. Beleza? Então, eu sei que a atenção primária eu tenho todos, porque é o mínimo que o município pode ofertar, né? Assim, agora, por exemplo, atenção ambulatorial especializada e hospitalar, eu não tenho em todos, eu tenho que ter na região, que é o conjunto desses municípios, tá? Então, presta atenção, uma pegadinha de prova. Se a prova te falar assim, ó, verdadeiro ou falso? Para formar uma região de saúde, é necessário ter serviços mínimos de atenção primária, urgência, emergência e atenção psicossocial. Tá verdadeiro ou tá falso? A prova tá incompleta. Não, tá falsa. Por que ela tá falsa? Porque o mínimo, gente, é o conjunto. O mínimo é o 5, tá? Então, para formar uma região de saúde, tem que ter, no mínimo, atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada hospitalar e vigilância em saúde. É o mínimo esses 5, tá? E aí o parágrafo único fala, a instituição das regiões de saúde observará cronograma pactuado nas comissões, o quê? Intergestores, né? Então, como que vai ser o formato dessas regiões, quais serão essas regiões, isso tudo é pactuado onde? Falou da palavra, gente, toda vez que o decreto fala em pactuação, na frente da palavra, ou antes ou depois da palavra, sempre vai vir a expressão ou a palavra pactuação. E pactuação vem de acordo. E onde que o acordo acontece? Nas comissões intergestores. Tá? Então, sempre antes assim, da palavra pactuação, vai vir comissões intergestores. Por que eu estou falando isso? Porque eu já vi várias questões, pegadinhas de prova, falando que a pactuação acontece no Conselho de Saúde. Né? Não, o Conselho de Saúde, ele avalia a estratégia, né, assim, e controla a execução da política de saúde. As comissões não, né? As comissões organizam o SUS. A CIT, relacionada a tudo que for relacionado à norma, e a CIB e a CIR é relacionado à organização do serviço, seja no estado ou seja nas regiões. Beleza? Então, vamos fazer essa questão aqui, ó. O Decreto 7508 regulamenta a Lei 8080 para dispor sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. De acordo com esse decreto, região de saúde é o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamento de municípios limítrofes, delimitados a partir de identidades culturais, econômicas e sociais, e de redes de comunicação e infraestrutura de transporte compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. Para ser instituída a região de saúde, deve conter, no mínimo, as seguintes ações e serviços de saúde, exceto, tá vendo? A questão está perguntando o que precisa para constituir uma região de saúde. Então, vamos lá. Vigilância em saúde precisa? Precisa.
Atenção psicossocial precisa? Precisa. Urgência e emergência precisa? Precisa. Sistema de captação de órgãos e tecidos? Não, não fala que precisa disso, né? Desse tipo de serviço aí para formar a região de saúde, tá? Cuidado para não confundirem os serviços mínimos para formar uma região de saúde com quais são as portas de entrada do usuário ao SUS, tá? Porque porta de entrada são 4. Atenção básica, urgência e emergência, atenção psicossocial e serviços especiais de acesso aberto, né? Assim, para formar uma região de saúde, eu preciso de ações e serviços mínimos de atenção básica, urgência e emergência, atenção psicossocial, que são os serviços iguais, né? As portas de entrada, e atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde, tá? Então, atenção ambulatorial especializada e hospitalar não são portas de entrada e nem vigilância em saúde, mas são serviços mínimos para formar uma região de saúde. Pegou? Então, vamos para a próxima. Continuando, as regiões de saúde serão referência para transferências de recursos entre os entes federativos, tá? Nós já estudamos, inclusive, essa parte do financiamento, né? E nós vimos, por exemplo, que Estado, município, Distrito Federal precisa de ter, lembra? Conselho, plano, fundo, conselho, plano, fundo, contrapartida de recurso, comissão de elaboração do plano de carreira, cargo e salário e relatório de gestão. Precisa de ter isso para quê? Para receber recursos que vem do governo federal. Só que a partir do decreto 7508 de 2011, quando o governo federal ele vai fazer o repasse de recurso, ele repassa esse recurso para região. Por isso que fala que as regiões de saúde serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos, tá? Normalmente isso aqui, como que cai em prova, eles copiam e colam e perguntam se está verdadeiro ou falso. Vamos para o 7º. As redes de atenção à saúde estarão compreendidas no âmbito de uma região, de saúde ou de várias delas, em consonância com as diretrizes pactuadas. Olha a palavra pactuada que eu falei, ó, pactuada não é acordo? Se é um acordo, né, é feito onde? Nas comissões intergestores. O que está falando aqui, gente? Que a rede está compreendida onde? No âmbito de uma região. Vamos pensar? O que é uma região? É um conjunto de municípios. O que é rede? São serviços que existem dentro desse conjunto de municípios. Ou seja, são serviços que existem dentro dessa região de saúde. Entendido? Por isso que fala que as redes estarão compreendidas no âmbito, né, de uma região ou de várias delas. Aí, quem vai definir como que vai ser isso são as comissões intergestores, que são gestores, né? Parágrafo único. Os entes federativos definirão os seguintes elementos em relação às regiões de saúde. Quem são os entes federativos? São os gestores. Gestores da União, gestores dos estados, gestores dos municípios, né? Então, quando fala os entes federativos, depende do formato da região, para a gente saber quem que é. Mas, quem são? Gestores, tá? Então, fala assim, que esses gestores que fazem parte da região, porque eu não sei qual região, eles que vão definir os limites geográficos, ou seja, de qual município, né, que vai começar a região e, por exemplo, qual que vai terminar. Tá? Isso aqui, esses limites geográficos, tudo é determinado aí pelos entes federativos. População usuária das ações de serviço de saúde, ou seja, quem que vai ser a população, né? Qual o número dessa população usuária? E como que a gente vai saber isso, gente? A população ela é cadastrada, né? É aquela população de área de abrangência da atenção básica. Então, ali, na hora de definir a região, é definido também quem é essa população, principalmente porque a gente precisa de fazer um diagnóstico, né, para saber quais são as ações e serviços que deverão ser implantadas ali naquela região para atender a necessidade daquela população. Rol, né, é o que eu falei, rol de ações e serviços que serão ofertados. Para eu saber o rol de ações e serviços que serão ofertados, eu preciso de fazer o diagnóstico de quem é essa população, né, usuária do serviço. E vai definir respectivas responsabilidades, né, com escala de acesso, e para a conformação do serviço, ou seja, é definido também pelos entes federativos qual é a responsabilidade de cada município que faz parte daquela região ali, né, de forma que garanta o acesso da população, né, garantir o acesso em relação a facilitar mesmo o acesso.
né, em relação à responsabilidade de cada um, define, e define também a escala para a conformação do serviço. Que o objetivo do SUS, o usuário tem que ser atendido mais próximo da casa dele, né, assim, gastando o menos possível. Aí, ó, dá até para fazer uma questãozinha copiada e colada desse slide. Olha só. De acordo com o decreto 7508 de 2011, os entes federativos definirão os seguintes elementos em relação às regiões de saúde. Então, o ente federativo vai definir limite geográfico, verdadeiro, né? Vai definir população usuária das ações e dos serviços, verdadeiro. Vai definir o rol de ações e serviços que serão ofertados, também. Vai definir respectivas responsabilidades, critério de acessibilidade e escala para a conformação do serviço, também copiou e colou, né, gente? Igualzinho tá no slide anterior. Então, as questões de decreto, gente, são muito decoreba, né? Você vê que cada slide desse é uma questão. Então, aqui está tudo correto, então nós vamos marcar a letra D de Deus me ajuda. Não é assim? Continuando o artigo 8º, fala o seguinte, que esse acesso, que a gente chama acesso aí às redes, é universal, ele é igualitário e ele é ordenado, né? Quem que ordena, gente, o acesso desse usuário dentro do SUS? São as portas de entrada. E quem são as portas de entrada? Atenção básica, urgência e emergência, atenção psicossocial e serviços especiais de acesso aberto, né? Essas portas de entrada que vai organizar a rede, que a gente sabe que é regionalizada e hierarquizada. Aí, questão copiada e colada de Ctrl+C ou Ctrl+V mesmo do artigo 8º. Olha só. O acesso universal, igualitário e ordenado às ações de serviço de saúde que tem início pelas portas de entrada do SUS, de acordo com a complexidade do serviço, denomina-se o quê, gente? Centralização? Não, né? A gente sabe que no SUS essa centralização aí, 99,9% de toda vez que ela aparecer, ser falsa. Subordinação? Piorou, né? Padronização? Hierarquização? Isso aqui é um tipo de questão para você não zerar a prova. Hierarquização, né? Se tem início pelas portas de entrada, significa o quê? Porta de entrada é primeiro nível de atenção, né, à saúde no SUS. Né? Assim, aí entra nas portas de entrada, se o usuário precisar, as portas de entrada vai coordenar o cuidado, principalmente, né, a atenção básica, que é a principal porta de entrada do usuário ao SUS. Então, é ela que vai coordenar o cuidado do usuário dentro dessa rede. E a letra E é descentralização, mas a resposta é a letra D, tá? Hierarquização. Lembrando que a única hierarquia que existe dentro do SUS é em relação à complexidade dos serviços. Começa na atenção básica, secundária e terciária. Tranquilo? Falando nessa hierarquização, só para a gente lembrar que a hierarquia que existe dentro do SUS é em relação à complexidade do serviço, né? Lembrando que o artigo 9 traz para a gente porta de entrada, que vocês já decoraram de tanto que eu falei, né? Quais são elas? Atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial e especiais de acesso aberto. Uma coisa importante, olha o que a portaria fala. Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas comissões intergestores, os entes federativos poderão criar novas portas de entrada às ações e serviços de saúde, considerando as características da região de saúde. No decreto, fala para a gente 4 exemplos de porta de entrada, mas ele deixa uma brecha, ou seja, a região pode criar uma nova porta de entrada? Pode, vai depender o que da necessidade daquela região, e é claro que isso tudo tem que ser pactuado. E quando eu falo da palavra pactuação, a pactuação acontece onde? Nas comissões intergestores. Esse slide aqui, ó, gente, isso aqui você pode imprimir e colocar lá debaixo do seu travesseiro. Porque, gente, isso aqui despenca em prova, tá? Você tem que ter cuidado para não confundir, ou seja, para não confundir as ações mínimas que são ofertadas na região de saúde, que estão lá no artigo 5º, com as portas de entrada do usuário ao SUS, que estão no artigo 9º, tá? Então, só para a gente relembrar, que eu sei que você já memorizou, né? Quais são as ações mínimas para formar uma região de saúde? Ação mínima para formar uma região. Serviço de atenção primária, de urgência e emergência, de atenção psicossocial, de atenção ambulatorial especializada e hospitalar e de vigilância em saúde. E quais são as portas de entrada?
atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial e serviços especiais de acesso aberto. Tranquilo, gente? Que aqui, ó, esses três primeiros, tanto tem, né, tanto são ações mínimas para formar uma região de saúde, como também são consideradas portas de entrada do usuário ao SUS. Questãozinha para você ficar feliz. Vamos lá. Portas de entrada são os serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS. Não pode ser considerado porta de entrada. O que não pode ser considerado porta de entrada? Unidade de saúde da família. Pode, né? Então a resposta não é essa, porque unidade de saúde da família é atenção básica, é a principal porta de entrada do usuário ao SUS. Unidade de pronto atendimento, que são as UPAs, beleza? Pode ser considerado porta de entrada, são serviços de urgência e emergência. Ambulatório médico de especialidades. Aí não, gente. Ambulatório médico de especialidade é serviço de média complexidade. É serviço de atenção secundária, então não é porta de entrada. E serviço de atenção psicossocial, que a gente pode chamar aí, né, os CAPs, os CERSANs, ok. São serviços aí considerados portas de entrada. Tranquilo? Que a resposta aqui é a letra C de Cristo. Vocês estão achando que terminou? Terminou não, a gente está falando aqui da organização dos serviços, tá? Segundo o decreto 7508. Então vamos lá, o artigo 10º fala assim: os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior complexidade e densidade tecnológica, serão referenciados pelas portas de entrada de que trata o artigo 9º. Ou seja, quais são as portas de entrada de que trata o artigo 9º? Exatamente, atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial e serviços especiais de acesso aberto. Isso que está falando. Esse acesso, que é universal, igualitário, às ações e aos serviços de saúde, será ordenado pela atenção primária. Beleza, você já aprendeu que é a atenção primária, né, que vai coordenar e ordenar o cuidado desse usuário dentro da rede, não é assim? Esse cuidado ordenado, ele deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, né? Ou seja, a gente sabe que até todos os tipos de serviços dentro do SUS passam por um processo de avaliação de risco, né? Assim, e o usuário ele é atendido de acordo com a necessidade, é o princípio da equidade, é o SUS dando mais para quem precisa de mais. Até quando chega na atenção básica, a atenção básica não consegue resolver, às vezes precisa de um serviço, suponhamos, de ortopedista, né? Até na hora de conseguir o serviço de ortopedia, passa por um processo de classificação. Primeiro vai ser atendido os casos mais emergentes, né? Assim, os casos mais urgentes, beleza? Observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme a legislação vigente. Agora, a gente sabe que tem alguns casos que têm prioridade, né? Gestante, pessoa com deficiência, idoso e por aí vai. Mas os casos que estão em lei, aí tem que ser garantido. Importante. A população indígena contará com regramentos diferenciados de acesso, compatíveis com suas especificidades e com a necessidade de assistência integral à sua saúde, de acordo com disposições do Ministério da Saúde. Nada de novo, né? Ou seja, o regramento diferenciado de acesso é porque eles são uma população diferente e deverão ser tratados de forma diferente, fazendo jus aí ao princípio da equidade, né? Como que por que é diferente, né? Porque tem uma cultura diferente, deverão ser tratados de forma diferente. Então, a gente tem aí, dentro do SUS, né, o subsistema de atenção à saúde indígena. Né? A população indígena tem ali profissionais capacitados, né, que entendem da cultura, para atender as especificidades dessa população. Né? Então, eles têm as suas próprias UBSs ali dentro da população indígena, né? Quando a UBS não consegue resolver, né, tem serviços para onde que eles possam ser referenciados, de preferência que atenda aí essa especificidade da cultura indígena, tá? Então, está falando isso, o regramento diferenciado é só porque são população diferente e deverão ser tratados de forma diferente. Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado em saúde em todas as suas modalidades,
nos serviços, nos hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região, tá? Gente, aqui, nada que vocês não saibam, né? Ou seja, o SUS tem que garantir a continuidade do cuidado em todas as suas modalidades. O que significa isso? Atenção básica não consegue resolver o encaminho para média, média não consegue o encaminho para alta, né? Assim, ou seja, a rede tem que atender a necessidade do usuário, de acordo com cada caso, tá? E aí, como que isso vai ser organizado dentro do SUS? Olha o que o parágrafo único fala. Que as comissões intergestores pactuarão as regras de continuidade do acesso às ações e aos serviços de saúde na respectiva área de atuação. Então, se o usuário chega ali no município, né, o município não tem condições de resolver, lá nas comissões intergestores, isso já vai ter pactuado, né? Naquela região o município não consegue atender demanda de alta complexidade, ok. Mas a saúde, direito de todos, é dever do Estado. Então, o que o Estado vai fazer, né? Através dessas comissões intergestores? O Estado vai negociar isso com os municípios mais próximos. Não consegue atender no município dele, então para onde que vai? E o artigo 13 fala assim, ó. Para assegurar o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde do SUS, caberá aos entes federativos, além de outras atribuições que venham a ser pactuado pelas comissões intergestoras. Então, os gestores do SUS, né, através das comissões intergestoras, eles têm que garantir o quê? Que o usuário seja atendido de forma universal, ou seja, saúde para todos, direito de todos, né? De forma igual, beleza, todos são iguais perante a lei. Ordenado, ou seja, atenção básica, ordena o cuidado desse usuário dentro do SUS, né? E aí os entes federativos, eles vão fazer o quê? Garantir, quem que é os entes federativos? A União, os estados e os municípios, né? Então, os entes federativos vão garantir a transparência, tá? A integralidade e a equidade no acesso às ações e aos serviços de saúde, tá? O que é garantir a transparência, gente? Garantir a transparência é tudo baseado em protocolo, né? De que forma que eles vão garantir isso? Entende? E uma forma de garantir é o COAP. O COAP, lembra do COAP? Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde. Então, o COAP, ele é um documento que garante a transparência, porque é um documento público, tá? Prof, então eu quero saber, no meu município, na minha região de saúde, né? Como que é o COAP de lá? Você digita aí no Google, COAP do estado, sei lá, do estado da Bahia, COAP do estado de Minas Gerais, tá? Então, vai aparecer para você. É uma forma de garantir a transparência, ou seja, é uma forma de assegurar, né, de que forma que o SUS está sendo organizado para garantir que seja para todos, que seja de forma igual, que seja ordenado. É claro, gente, que isso é teoria. Prática, totalmente diferente. Cuidado para não frustrarem, beleza? Esses entes federativos, então, eles vão orientar e ordenar os fluxos das ações e do serviço de saúde. O que é orientar e ordenar, gente? Não tem no município, para onde que vai? Para qual município, né? Não tem na atenção básica, para qual serviço que vai ser encaminhado? É isso. Monitorar o acesso às ações e ao serviço de saúde, tá? Por que tudo que o SUS faz tem que ser monitorado, gente? Para saber se está trazendo o resultado esperado. Não é assim? O objetivo do SUS não é facilitar o acesso? Então, por exemplo, aumentou o número de casos, olha como que é fácil assim, né? Aumentou o número de casos de pacientes internados por diabetes e hipertensão. Opa, por isso que a gente tem que monitorar. Porque se aumentou o número de pacientes internados em relação a diabetes e hipertensão, está tendo alguma falha, e provavelmente é na atenção básica. Porque diabetes e hipertensão tem que ser acompanhado na atenção básica. Entendido? E ofertar regionalmente as ações de serviço de saúde. Ok, ofertar regionalmente significa que é ofertar os serviços dentro da região. Entendido? E eu vou parar por aqui. Por quê? Porque nós já falamos sobre a organização do serviço, né? Então, como eu falei, o decreto, O decreto, ele trata de 4 pontos principais: a organização, o planejamento, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, tá?
Então, o primeiro vídeo, lembrando, nós falamos dos conceitos, né? O segundo vídeo, que é esse aqui, nós falamos da organização, como que o SUS deve ser organizado a partir do decreto. E no próximo vídeo, nós vamos entrar aí nessa parte do planejamento da saúde, tá bom? Fiquem com Deus, bons estudos e até o nosso próximo encontro.